Olá, olá pessoal, meu nome é Ingraça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ilustres, se inscrevam, deixem o vosso gosto já no início e assim já não nos perdemos de vista, porque sempre que gostas de um vídeo num canal aqui no YouTube, o mesmo continua a recomendar-te. Este vídeo vai ser muito curto porque eu só anotei os acontecimentos mais importantes dos últimos 4 episódios. Tenho projetos profissionais que já devia ter terminado faz tempo, mas como a Netflix agora não faz outra coisa a não ser publicar novas edições do Love is Blind, cá estou eu novamente nesta edição da Argentina e parece que vem aí o Love is Blind Itália e Alemanha, que já tinha sido anunciado. E o 5º episódio já começa com Santiago chateado com a Emily por ela ter abraçado Tom. Penso que é o Tom. Ele já tinha dito que era ciumento. E pelo que nós tínhamos visto nos primeiros 4 episódios, parece que o Santiago a escolheu devido a um sonho que ele sonhou com uma mulher que tinha este nome, Emily, e portanto quando ela entrou na cabine parece que foi um encontro de almas. Mas depois ele deu-se conta que estava a exagerar e portanto fez as pazes com a Emily. Depois o Roberto elogia a Julieta e diz que ele é muito fixe e que se deram muito bem. O Ezequiel não gosta nada disso e diz simplesmente para ele parar. Eu até aqui não tinha percebido a reação do Ezequiel, que por acaso tem o nome do meu irmão mais velho. Mas depois o Roberto diz que o Ezequiel não é uma ameaça para ele. Tipo, estás a falar da noiva de outro homem. Porquê é que estás a dizer que ele não é uma ameaça? Portanto, a partir daqui dá para ver que o Roberto estava interessado na Julieta. Tanto que depois o Ezequiel conversa com a Julieta e diz que o Roberto estava a dar em cima dela. Fiquei zero surpresa quando o Roberto e a Evangelina terminaram, porque ela estava sempre a se queixar que ele não tomava qualquer iniciativa. E ele também não se esforçava. E portanto, eles perceberam que não eram compatíveis. Ela diz que faltou clareza e determinação da parte dele, mas cá está. Quando não se gosta ou quando não há química, não há como ter essas outras coisas que a Evangelina falou. Pareceu-me que se não fosse ela a tomar a iniciativa nas cabines e se ter declarado, eles nem iam à lua de mel em Tulum. Penso que é Tulum, não é? Depois a Florência e José voltaram ao programa. Eles não foram à lua de mel porque a relação deles ainda não era forte na altura, mas eles agora estão de volta para as próximas fases do programa. O Santiago ficou super surpreso quando os viu chegarem à casa deles. Está um pouco com o pé atrás, ele não acredita que o relacionamento deles é genuíno. Pelo contrário, ele acha que o José só estava à procura de alguém para se manter no programa. Eu não acho isso, eu acho que se houve alguém que se quis manter no programa foi o Roberto, porque eu sinceramente não me pareceu que os sentimentos dele pela Evangelina eram sinceros ou eram assim tão fortes. Depois o Santiago foi bem recebido pela família da Emily e apesar da mãe do José ter algumas reservas em relação ao experimento em si, porque é tudo muito rápido, se conhecem, vão ver juntos, se casam, ela até que não recebeu mal a Florência também. Mais tarde o Ezequiel começa a ter algumas dúvidas em relação ao relacionamento deles. Ela é muito fechada, não se abre muito com ele, não é muito afetiva. Já ele, com razão, começou a ficar farto desta forma dela de ser. Tanto que chegou uma altura que ele queria mesmo ir-se embora. E ele diz que só não se foi embora por causa dela. Depois, a Emily conheceu a mãe e a irmã do Santiago. A mãe dele gostou muito dela e ainda pontuou que ele tem uma personalidade dominante e que provavelmente ele teria que fazer algumas mudanças pela Emily. Eu acho que eles são o casal que mais estão alinhados, porque até já foram comprar as alianças e tudo, e também não são como os outros casais que ainda têm dúvidas em relação ao casamento. Por exemplo, a Florfi chegou a uma altura que ela estava cheia de dúvidas quanto a se casava ou se não. Ela disse que os sentimentos por ele, pelo Tom, estavam a aumentar, mas a vontade de casar não estava sequer a crescer. Mas viu-se que o Tom ficava um pouco incomodado quando ela começava a ter essas conversas, porque parece que ele queria se casar com ela. Até que depois já não dá mais e eles acabam por desistir do experimento. Mas eles deram a entender que iam continuar juntos. Agora vamos lá ver se no reencontro eles ainda permanecem juntos. Em relação à Florência, eu acho que ela é a Hannah desta edição da Argentina. Porque vê-se que o José tem dificuldades em expressar os seus sentimentos, mas ao mesmo tempo ele esforça-se
para agradá-la. Mas mesmo assim ela não fica satisfeita com esses esforços que ele faz. Por exemplo, ele fez lá uma surpresa no jantar que eles foram, que eu até achei o local tão bonito, ele teve cuidado de decorar. Honestamente, achei mesmo muito bonito. Ele depois disse que a amava neste jantar, mas mesmo assim ela não ficou contente com isso. Eu acho ela muito exigente e realmente não há mal nenhum em ser exigente. Mas quando a outra parte está a fazer esforço para melhorar, há que se apreciar, não é? E ela também foi a única namorada que foi apresentada à mãe dele. Isto devia dizer alguma coisa a ela. Depois, a Emily tem uma discussão com Santiago que a senhora Netflix não mostrou. Parece que agora é moda. Só aparece já os casais a dizerem que discutiram. Mas a Emily queixa-se que ele foi desrespeitoso e que ela a ofendeu. Já ele diz que quando está chateado gosta de se retirar e de se isolar. Se eles se vão casar, olha, nem sei, sinceramente não sei. O que é que vocês acham? Eu nem sei se algum casal desta edição se vai casar. Porque parece que cada um tem sempre uma coisinha que pode significar o não no altar. O Ezequiel e a Julieta, por exemplo. Não sei se ela vai passar a gostar mais dele e depois dizer então um sim no altar, porque ela já disse várias vezes que ela é fria e tem problemas ao demonstrar afeto. Já o José e a Florência, só se ela parar com as exigências dela e aprender a apreciar mais o que ele faz por ela. A Maria e o Maurício até que já se entenderam na parte da química, mas ela também já se queixou que ele às vezes não a ouve quando estão a conversar. Já o Santiago e a Emily, se ela parar de trazer a Agostina no meio da relação deles e ele parar de ser ciumento, quem sabe? E vocês, quais são as vossas apostas dos casais que dirão sim no altar? Deixem nos comentários, por favor. Eu não sabia que tinha começado o Love is Blind da Argentina, tanto que nem consegui gravar o review dos primeiros 4 episódios, mas também devo confessar que foi um bocadinho chato, aborrecido os primeiros 4 episódios. Esses últimos 4 episódios até que não foram maus, até que deu uma melhorada. Eu acho que esta edição da Argentina está um pouco melhor que a do México. Em relação ao que eu acho dos rapazes, apesar de vocês não me terem perguntado, eles não têm uma beleza muito generosa, se é que vocês me entendem. Talvez o Santiago, o Tom e o Roberto conseguem se safar um pouco. O Ezequiel entra com esforço neste grupo dos que se safam. E por fim, sobre os vestidos de noiva, muito maus. Eu não gostei de nenhum, sinceramente. Eu não sei quanto a vocês. Mesmo os vestidos que algumas das meninas escolheram, eu achei muito simples. E a mais exigente, que é a Julieta, o único vestido que ela experimentou não é de todo mau. Para mim, de todos os vestidos que apareceram, o que a Julieta experimentou é o menos pior. De resto, não faz o meu género. Achei muito fraquinho os vestidos. Não achei nada bonitos os vestidos de noiva, que é uma das partes que eu gosto muito de ver também neste reality. Faz-me lembrar aquele programa Say Yes to the Dress. Mas e vocês? O que é que vocês estão a achar desta temporada? Estão a gostar? Não estão? Têm algum casal favorito? Escrevam nos comentários, por favor. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Mais uma vez, não te esqueças de te inscrever, de gostar do vídeo, de partilhá-lo se possível e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau!